Olá, alunos do segundo ano, tudo bem? Hoje iremos começar o conteúdo de diluição de soluções. É o último conteúdo dessa parte de soluções, tá? Então, o que é diluir? Vocês estão vendo aqui que eu tenho um frasquinho, tá? Com um pouquinho desse pozinho aqui de suco, tá? Então, eu quero preparar um suco. Eu primeiro coloco essa quantidade do pozinho do refresco, né? E depois eu vou adicionar água. Só que o que acontece? Às vezes vocês vão perceber que o suco está muito forte. O que é um suco forte? Ele é uma solução muito concentrada. Ou você quer que ele renda mais para mais pessoas, ou vocês sentiram que o sabor está muito acentuado, então vocês não querem que ele fique tão forte. O que vocês vão fazer? Uma diluição. Essa diluição significa o quê? Acrescentar mais água. Então, no momento que eu acrescento mais água, esse suco vai ficar menos concentrado, essa solução será menos concentrada. Eu terei a mesma quantidade de soluto. O soluto é o mesmo, o pozinho, tá? É o mesmo nesse 1 como nesse 2. Só que o que vai ser modificada? A quantidade de água que foi colocada, tá? Então, vocês terão um volume final alterado e, consequentemente, a concentração também, né? Então, é o seguinte, a diluição de uma solução, a diminuição da concentração da solução, pode ser feita por dois processos. Vamos ver. Retirando o soluto da solução, que é algo mais complexo de fazer, a gente vai utilizar mais esse segundo tópico aqui, adicionando solvente à solução. Então, quando você adiciona solvente, no caso a água na solução, vocês vão ter uma diferença então no volume, né? Aqui nós temos no esquema o símbolo que significa a flechinha para cima e que significa aumento, e a flechinha para baixo que significa diminuição. Então, gente, quando eu vou fazer uma diluição, tá? Vai diminuir a concentração, mas vai aumentar o volume, tá? O volume será aumentado e, consequentemente, a concentração vai ser reduzida. Vocês notam pela coloração aqui, ó, aumentou o volume, mas vocês sentiram que ficou mais fraco no total, parece que ficou menos concentrado. Então, sempre que aumenta o volume, vai diminuir a concentração. A massa do soluto é a mesma, a quantidade do pozinho que vocês colocaram lá do suco permaneceu a mesma. O que vai diminuir é a concentração, pois aumentou o volume, tá? Aqui eu tenho um segundo exemplo, é igual, tá, gente? Só que ao invés de concentração em gramas por litro, como aqui, vocês vão trabalhar com a parte de mol por litro, que é mais específica, né? Então, aqui vai diminuir a molaridade, a concentração molar ou mol por litro, quando aumentar o volume. O número de mols, o número de soluto na solução vai ser a mesma, tá? Aqui não é alterado igual nesse outro exemplo aqui. O que vai ser alterado vai ser o volume e, consequentemente, a concentração molar, tá? Então, nós temos um exemplo aqui clássico, né? Em que eu tenho uma solução inicial, é o meu primeiro momento, né? O inicial, eu tenho 200 ml de água e 50 ml de cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Estou sentindo que está muito concentrado, eu vou querer fazer uma diluição. O que eu vou colocar aqui dentro? Um pouquinho mais de água. Então, eu coloquei 300 ml a mais de água. Mexi na quantidade do sal? Não. Então, na minha solução final, eu vou ter a mesma quantidade de cloreto de sódio aqui, ó, 50 gramas de cloreto de sódio. O que foi alterado? O volume de quê? Água. Eu tinha 200, eu acrescentei 300. Então, eu tenho um volume final de 500 ml de água, tá, gente? Então, o que vai ser alterado vai ser o volume. E a concentração, então, eu aumento o volume, diminui a concentração, tá? Então, a concentração sempre será reduzida, tá? Quando eu aumento o volume da minha solução. Aqui eu tenho a equação.
é óbvio que muitos de vocês podem fazer essa diluição por regra de 3, tá? Quem não quiser usar a regra de 3, tem uma fórmula. Essa fórmula é muito simples. Eu tenho duas aqui, ó. É a mesma coisa, tá, gente? A primeira fórmula é a segunda. Só que qual que é a diferença, na verdade, dessa primeira para a segunda? Aqui é mol por litro e aqui é em gramas por litro. Aqui eu vou trabalhar com concentração em quantidade de matéria, aqui eu vou trabalhar com concentração, tá? Então, pessoal, tanto faz os problemas, o resultado vai ser o mesmo, só que aqui é mais específico. Eu vou trabalhar com mol e aqui quando eu vou trabalhar em gramas por... Aqui é em mol por litro, aqui é em gramas por litro, tá? A única diferença. Então, como que é a leitura dessa fórmula? Eu tenho uma concentração inicial, tá? Vou multiplicar pelo volume inicial, igual concentração final, eu vou multiplicar pelo volume final, tá? Uma coisa que vocês têm que cuidar muito, que o volume final é a soma do volume inicial mais aquele que foi acrescentado, aquela quantidade de água que foi acrescentada na solução. Então, vamos lá para os exemplos. Então, eu tenho aqui, em um recipiente, eu tenho 250 ml de solução, 1,5 mol por litro. O que vocês já notaram aqui? Qual a fórmula que vocês vão utilizar? Aquela do M, diferente, tá? De concentração molar ou concentração em quantidade de matéria, né? E eu adicionei 750 ml de água. Então, gente, o volume final é 750? Não. Por quê? Para encontrar o volume final, eu tenho que somar o que eu tinha, o 250, mais o que eu adicionei. Aí vocês vão ter o volume final, tá? Qual será a concentração em quantidade de matéria da solução final? Muito simples. Como que eu gosto de organizar esses problemas? No início, até vocês aprenderem, vocês fazem assim, tá? Eu primeiro separo o que eu tinha, que é a solução inicial, da solução final. Então, solução inicial, ó, eu tenho 250 ml de solução. Isso aqui é o que? Volume. Volume inicial, 250 ml. Já faço a conversão de ml para litros, tá, gente? Porque aqui, ó, tá vendo essa unidade em mol por litro, então vocês têm que fazer a conversão. 250 ml divide por 1000, vocês vão ter 0,25 litros. Qual que é a concentração inicial? O M1, o M diferente, é 1,5 mol por litro. Essa é a parte inicial aqui do meu problema, tá? Agora vamos para a parte final, solução final. Qual que é a minha concentração? Eu não sei, porque está pedindo qual será a concentração em quantidade de matéria. Então, a concentração final eu não sei. Coloco um ponto de interrogação. O volume final, eu tenho? Sim. Eu sei que eu adicionei 750 ml de água em 250 ml de solução. Então, eu preciso pegar o inicial e somar com o que eu adicionei ali de água. Então, a soma desses dois, eu tenho o volume final. No caso aqui, 1 litro, tá? Depois que vocês tiverem desvendado, então... desvendado não, eu digo... organizado todos os dados do problema, aí vocês podem colocar na fórmula. Qual a fórmula que eu vou escolher? É aquela do M diferente. Então, concentração inicial vezes volume inicial igual concentração final vezes volume final. Tá, gente? Essa aqui é muito fácil, essa matéria. Então, vocês vão colocar no lugar da concentração inicial o valor, o volume inicial aqui. Concentração final vocês não sabem e o volume final vocês colocaram aqui, tá? Como que eu vou fazer esse cálculo? Equação de primeiro grau. Isolo o MF, aqui ó, concentração final. Quem está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Então, eu isolei ele. Quem estava multiplicando, já coloquei aqui dividindo. Aí, eu faço a multiplicação aqui desse lado aqui da igualdade, ó. 1,5 vezes 0,25, tá? Então, o resultado foi 0,375. Mol por litro vezes litro, porque eu fiz a multiplicação. Eu já vou cortar
Tá, pessoal? Já vou cortar o que eu não vou utilizar, as unidades que eu não vou utilizar para frente. Então, repetir o litro aqui em cima e embaixo, eu corto, tá? Cortei litro aqui em cima, cortei litro aqui embaixo. Então, eu vou fazer 0,375 mol por litro dividido por 1. A minha resposta é 0,375 mol por litro, é a concentração final. Tá, pessoal? Primeiro problema, então, resolvido. Daí, se quiserem colocar a resposta aqui do lado, a concentração final é essa aqui. O segundo, eu não ia colocar esse problema, mas eu fiz uma modificação aqui, que ele também era em mol por litro, mas eu fiz em gramas por litro para vocês usar outra fórmula, só para vocês notar a diferença. E outra coisa, vocês cuidem muito quando no problema estiver escrito assim, ó, calcular o volume de água que deve ser adicionado, tá? Então, vocês vão fazer todo o cálculo e depois vocês vão encontrar o quanto de água que foi colocado, tá? Isso aqui é muito comum, os alunos, essa questão é comum que os alunos do segundo ano errem, porque eles negligenciam essa parte aqui, ó, que deve ser adicionado. Então, eu sublinhei para vocês lembrar de fazer isso aqui no final, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente monta o problema normal. Ó, solução inicial, solução final. Vamos ler. Calcule o volume de água que deve ser adicionado em 50 ml de solução. Isso aqui é o que eu tinha. Então, é o meu volume inicial. 50 ml, já converto aqui, divido por 1000 para transformar em litros, tá? Essa solução, né, que tem dos 50 ml, ela tem uma concentração de 0,4 gramas por litro. Então, eu coloco a concentração dela aqui. Está dizendo da substância, que é o sulfato de alumínio. Não importa, vocês não vão precisar fazer cálculo lá da massa lá na tabela periódica, tá, gente? Só está dizendo qual é o composto. Vocês não precisam utilizar a tabela periódica para fazer os cálculos para encontrar a concentração, tá? Já está mencionado aqui no problema. Então, a fórmula não dá diferença nenhuma, tá? Do composto. Eu mencionar isso ou não, tá? Para transformar em... Então, ó, vocês tinham isso e agora vocês querem transformar, tá? Essa solução, ela tem concentração final de 0,02 gramas por litro. Vocês querem saber o que está faltando nesse problema? O volume final, tá? Você sabe as concentrações, a inicial, a final e o volume inicial. Mas vocês não sabem o volume final. Então, tem que colocar na fórmula a incógnita como o volume final. Então, o que eu faço aqui? Ó? Usei a fórmula de concentração, tá? Ao invés do M, vai ser o C de concentração, porque eu estou falando em gramas por litro, tá? Agora, coloco os dados nos lugares adequados e vocês vão notar que a minha incógnita é aqui, ó, volume final. O que eu faço com o volume final? Isolo ele, equação do primeiro grau. Tudo que estiver multiplicando, ele vai passar dividindo do outro lado. Então, eu isolo o volume final. Quem estava multiplicando? 0,02. Já vem aqui embaixo, ó. Coloquei aqui embaixo. E eu faço a multiplicação desses aqui que estão do outro lado da incógnita, tá? Já cortei gramas por litro porque apareceu aqui em cima e apareceu aqui embaixo. Não, então, se eu vejo duas vezes, tem em cima e embaixo, vocês cortam, tá? Então, tem que cortar para já ir reduzindo a quantidade de... agora me fugiu o nome. Tá? Digamos, de gramas por litro ali que vai aparecer. Isso que não aparece no volume final, vai aparecer só litros, tá? Então, aqui, ó. A multiplicação de 0,4 vezes 0,050 litros deu 0,02 litros. Dividido por esse 0,02 vai dar 1 litro, é o meu volume final. Esse é o volume final. Só que lá no problema ele está pedindo aqui, ó, calcular o volume de água que foi adicionado em 50 ml. Então, o volume final é 1 litro. Só que, tá? O volume final é 1 litro. Para descobrir o quanto de água foi adicionado nessa solução, precisamos subtrair o resultado do volume final, tá?
o resultado do volume final menos o volume inicial. Então, volume final menos inicial, eu vou ter então 1 litro menos aquele 0,050 litros, tá? Eu vou obter um resultado de 0,950 litros. Essa foi a quantidade de água que foi adicionada, tá, gente? Sempre que tiver essa diferença, quanto de água foi adicionado, ele quer saber, vocês têm que colocar na fórmula, tá? Então, agora eu tenho exercícios. Vocês têm exercícios aqui, tá? Eu coloquei do 1 até o número 9 para vocês fazer. Eu vou colocar esse conteúdo hoje. Os exercícios também já vou colocar hoje, só que eu quero o seguinte, que vocês resolvam durante essa semana esses exercícios, e na semana que vem, na quarta-feira da semana que vem, nós vamos fazer uma aula online que eu vou tirar as dúvidas aqui para correção dos exercícios. Primeiro eu vou colocar os resultados para vocês, tá? E depois a gente vai fazer a correção dos exercícios para tirar as dúvidas, tá? E para depois a gente terminar esse conteúdo de soluções e começar os outros, que na verdade a gente está bem atrasado esse ano, né, gente? Então, eu preciso dar um andamento nessa matéria e dar uma aceleradinha, por isso a gente vai ter encontros a cada 15 dias, tá? Pelo Meet. Um abraço para vocês e qualquer dúvida pode me chamar, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá? Um beijo.